Bom dia, moçada. Tudo certo aí? Será que eu liguei esse trem aqui? Deixa eu ver se eu liguei para confirmar. Pra gente bater o papinho sobre kart hoje, né, gente? Agora sim. Agora tá ligando as paradas aqui pra gente bater um papo. Vamos falar de kart com o Pedro Sereno. Beethoven já tá chegando aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E a gente vai prosear aí, só o seu Pedro já aparecer aqui. Bom dia, Amanda. Bom dia, galera da XTM. Tudo certo? O seu Pedro já tá chegando aqui também. Pra gente trocar uma ideia aqui e conversar. Então deixa eu convidar já o seu Pedro Sereno. Pra gente bater um papo aí. Você tá no celular aí, seu Pedro, que não tá aparecendo aqui pra eu convidar o senhor. Deixa eu que apertei o botão errado, na verdade. Vamos lá. Aqui. Pedro Sereno. Tá. Vamos lá então, né? Tá chegando aí. Bom dia, seu Pedro. Tudo certo? Graças a Deus, tudo em paz. Que bom. Isso que é importante, né? Isso que é bom. Como é que estão as coisas aí em Minas Gerais, seu Pedro? Olha, estamos aqui nessa pandemia, né? Segurando a barra aqui, mas graças a Deus Minas não está numa situação tão crítica quanto o Rio e São Paulo, né? A gente já está num processo de abertura aqui. O sinal até hoje era para ter sido aberto mais um pouco em Belo Horizonte e resolver segurar mais uma semana, né? Com um pouco mais de precaução. Mas a situação de hospitais aqui está bem tranquilo. Tem um hospital com 800 leitos pronto para o hospital de campanha, né? Certo. Que o governo do estado montou e não tem nenhum leito utilizado nele, né? Ele está pronto para entrar em operação, mas até agora não houve necessidade. E ele é aqui, diferente aí de outros lugares, o hospital é administrado pela Polícia Militar, pelo Hospital da Polícia Militar, certo? Então isso dá um pouco de tranquilidade, que não vai haver aquela loucura de hospitais como está acontecendo, principalmente no norte e nordeste do país, né? Mas não pode abrir a guarda, não. Tem que agarrar aí, principalmente a gente aí que é de grupo de risco, né? Já com um pouco mais de idade. Tá difícil ficar em casa, mas é o que temos para o momento. É verdade. Aliás, grupo de risco somos todos nós, né, seu Pedro? Essa conversa de um pouquinho mais de idade aí para grupo de risco, a gente já viu que aqui no Brasil o vírus não quer saber dessa história, não, tá pegando geral, né? Pega total, né? Pega total. Me conta uma coisa, Pedro, dentro dessa questão toda aí que envolve a pandemia, não tem como a gente fugir disso para a conversa, né? A gente tem um mineiro aí para o dia 28, ele permanece confirmado daqui uma semana e meia, 2 semanas? Com certeza. O município de Vespasiano, que é grande Belo Horizonte aqui, né? Ele está no meio do caminho até o aeroporto de Confins, né? Tem um caso de morte até agora e, se não me engano, 20 e poucos infectados só, sabe? E utiliza a estrutura de Belo Horizonte, né? Que é uma cidade relativamente pequena, mas tá confirmado e eu acho que não vai ter problema nenhum, não. A situação tá bem sob controle. Maravilha. Então, a galera que está chegando aí na live, está acompanhando a live aqui com o Pedro Sereno, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, gente, usa a caixinha que tem do lado aqui da caixa de comentários, tem uma caixinha ali com um pontinho de interrogação, deixa a sua pergunta ali que daí é mais fácil para a gente ver as perguntas. Quando vocês colocam aqui nos comentários, vão surgindo comentários, vai jogando a pergunta para cima, a gente acaba se perdendo, né? Tô vendo aqui, ó, o Roberto Lee já entrou, a Tica Cinegrafista está aqui,
O Wilson da Cronobox está aqui com a gente também, pessoal da cronometragem aí que faz um trabalho bem legal no automobilismo. O Nadir Machado, galera da XTM está contando que tá frio lá no sul, e tá mesmo, viu? Tava perto de 0 ontem, temperatura no Rio Grande do Sul, e esse frio parece que está subindo. Que tipo de conselho o CMK está dando, seu Pedro, para essa galera aí que vai realizar a corrida, e a primeira corrida agora que a gente tem, né, de pandemia, ia ter aquela de São Paulo, mas acabou sendo cancelada, porque em São Paulo o bicho pegou mais forte um pouquinho. Aí em Minas, que tipo de cuidado vocês estão pedindo para o pessoal tomar no cartódromo? Olha, a CBA, as comissões da CBA, a diretoria, ela produziu um documento que muito bem feito, inclusive com a participação efetiva e total do Dino Altman, certo? Balizando exatamente essa retomada, entendeu? De atividades, basicamente são orientações a serem seguidas, certo? Mas não como um tipo de liberação. A liberação vem sempre do poder público, né? Então a gente não pode passar por cima disso. Mas, havendo a liberação do poder público, a gente citou nesse documento várias situações que precisam ser seguidas, né? Para que a gente faça esse retorno dentro de uma segurança muito, muito positiva, né? Que medição de temperatura na entrada do cartódromo, no princípio, sem restaurante aberto, né? Exatamente por causa da movimentação de balcão, de restaurante, de self-service, essas coisas. Vão ser servidas refeições em marmitex, para quem quiser, né? E uso de máscara é obrigatório, isso já é o país inteiro praticamente, né? E poucas pessoas dentro do box, certo? Estamos pedindo, no nosso caso específico de Minas, a gente está pedindo para que a família, nesse primeiro momento, não vá uma pessoa acompanhando se o piloto for menor, deixar titia, vovó em casa, entendeu? E o menos de gente possível, já com a equipe ali, que normalmente é 1, 2 mecânicos e tal, né? Para que a gente tenha o mínimo de pessoas possível e, aos poucos, a gente ir melhorando essa participação, certo? Acho que é um trabalho muito mais de conscientização das pessoas para que os eventos possam acontecer, né, seu Pedro? Porque a gente tem visto ainda, e no nosso meio do automobilismo também, eu vi porque eu tenho acompanhado aqui em Cascavel alguns treinos no autódromo e não no cartódromo, ainda tem pessoas que estão meio relutantes, né, em relação à questão do vírus, em relação se é tudo isso mesmo, e muita gente ainda não está habilitada, digamos assim, não está consciente da utilização da máscara, e isso pode bloquear o evento se de repente houver uma fiscalização mais séria aí do pessoal da saúde e tudo mais. Então é preciso que aqueles que fazem parte dos eventos tenham essa consciência também de respeitar essas regras, né, pelo bem até do próprio evento. Com certeza. Uma coisa importante desse documento que foi elaborado pela CBA, tamanha excelência dele, ele foi disponibilizado a outras confederações, certo? Inclusive a confederação de moto está usando ele na íntegra. Pediu autorização à CBA e está seguindo o documento na íntegra. É muito importante para as pistas, né, tanto de kart quanto de automóvel, que siga, né, essas orientações. O brasileiro é meio teimoso, às vezes, né? Acha que comigo não acontece, né? Isso a gente está acostumado com isso em relação a tudo, né?
Agora, em relação à doença, é muito mais complicado, né? Você não seguir essas recomendações, né? Então, é um pedido nosso que todo mundo seja consciente. Nós estamos fazendo de tudo para voltar, mas tem que ser uma volta muito consciente, com muito critério para que a gente não retroceda, né? Então, esse é o pedido nosso. Maravilha. Como é que foi, seu Pedro? Eu queria saber um pouquinho do trabalho de vocês. Eu gosto muito dessa parte de organização, de gestão de crise também, enfim. Como é que foi internamente, né, para vocês, a CBA como um todo, não vamos diferenciar a CBA, CNK e tudo mais, faz parte ali da mesma entidade. Como é que foi num primeiro momento, quando começaram a chegar os cancelamentos, não pode ter aqui, não pode ter ali, como é que vocês administraram isso, como é que foi a conversa com aqueles apoiadores, aqueles parceiros da realização dos eventos também, né, que passa dos organizadores com patrocinadores, o pessoal que faz parte dessas parcerias todas que se tem para a realização de um evento? Eu acho que a CBA, inclusive, ela saiu na frente disso daí, certo? Logo que foi decretada a pandemia, a CBA montou um gabinete de crise exatamente para administrar isso para todas as modalidades, tanto kart, quanto pista, quanto rally, velocidade na terra, tudo, né? Isso foi composto pelo nosso departamento médico, nosso departamento jurídico e todas as comissões, certo? Os presidentes de cada comissão e o CTD. Então, a gente foi analisando até para poder chegar a esse documento que acabou sendo emitido, né? Foi pesquisando tudo que estava sendo feito pelo mundo, entendeu? E logo no início, a CBA já fechou todas as pistas, certo? Partiu da CBA o cancelamento de todas as atividades, né, de automobilismo no país, porque realmente o automobilismo gera público, gera, né, uma aglomeração bem considerável de gente, né? E aí foi caso a caso, né? Foi assim uma coisa... A gente sabia, com todo o pessimismo que tinha no início, que ia para julho, agosto, setembro, mas a gente não acreditava que fosse tantos. Quer dizer, tinha uns que acreditavam e outros não, uns mais otimistas, outros menos, tal. Mas a gente sabia também que a economia do país não ia aguentar isso, né? Um fechamento total de tudo, tal, e que ia ter uma pressão muito forte a se voltar às coisas, e a gente tem consciência que eventos com público é a última coisa que vai ser liberada, né? Isso aí a gente tem essa consciência, né? Essa semana mesmo já estou vendo que já está começando a liberar jogos em São Paulo, né? De futebol, né? Que vou falar aí, é o nosso maior lobista, né? É verdade. O futebol aí, que é a paixão nacional, né? E todo mundo doido para ver seu time jogar, para ir no estádio. Mas já começando a ver o time jogar, já alivia muito as tensões, né? Já é alguma coisa para se fazer, né? Exatamente. Então, a gente veio negociando. A primeira coisa que já estava muito em cima para nós era o Sul-Americano de kart, né? Que era no Velopark, que adiamos já de imediato para o princípio de setembro, né? Para a primeira semana de setembro. E estamos essa semana analisando se vai ser viável mesmo, né? Porque esse daí não depende só das liberações do Brasil, né? Nós estamos com a Argentina com fronteiras fechadas até 30 de agosto. Não se pode nem vender passagem aérea para esse período, entendeu? E o sul-americano depende
de motores que estão na Argentina. A metade dos motores fica na Argentina, a metade fica no Brasil. Então, para o sul-americano, precisa ter 100% dos motores aqui. E então a gente está, essa semana aí, trabalhando nisso, ver se a gente confirma a possibilidade dos motores estarem aqui e dos pilotos argentinos poderem participar também, né? Que é um evento sul-americano. Então, essas negociações estão sendo feitas uma em cima da outra. Logo após veio o cancelamento do Mundial aqui, né? Que passou para o ano que vem. Logo em seguida isso, a gente já negociou para fazer o brasileiro em dezembro. Ele seria em julho agora, né? Já passamos ele para dezembro. E por que dezembro, né? Para que tenha tempo dos campeonatos estaduais e regionais começarem e se fortalecerem, né? Porque essa força de trabalho aí do automobilismo, ela é muito grande e precisa movimentar, né? Teve muita gente passando dificuldade, muita gente ajudando a essa classe, os pilotos, as equipes, né? Foi, assim, uma coisa muito bacana de se ver. Todo o esforço que foi feito para ajudar, eu tenho certeza que não deve ter sido o suficiente, mas todo mundo trabalhou para isso e agora já estamos com treinos liberados, essa coisa toda, né? E aí essa economia do automobilismo já começou, nós estamos treino hoje em Curitiba também, de equipe de estoque, né? Então eu acho que a coisa está indo devagar, mais lento do que eu sou da turma dos otimistas, mas mais lento do que eu gostaria, mas graças a Deus estamos andando, não estamos parados. E essa mudança de calendário, né, senhor Pedro, além da importância dessa questão de movimentação de economia, de fazer gerar primeiro o negócio local, que é onde estão os mecânicos, né, que vivem. A gente fala de mecânicos, mas eu sempre falo que quando a gente tem um evento do automobilismo, do kart, tem muita gente envolvida, né? Falo de mim, atuo como locutor, a gente fala como o pessoal que trabalha numa cozinha, num restaurante, para servir a todo mundo ali, pessoal de limpeza, pessoal de segurança, os mecânicos, né, os pilotos, e por aí vai, é uma gama muito grande. Agora, com relação a essa questão aí do calendário, essa transferência do brasileiro no final do ano, de certa forma, vem atender o que já era um pouquinho um pedido da comunidade do kart, né, senhor Pedro, que invariavelmente acontecia um processo um pouquinho inverso, e muita gente dos regionais, dos estaduais, acabava ficando com o público diminuto, porque a galera já ia para o brasileiro, que era o principal foco da temporada, e aí tirava um pouquinho de pé em relação ao estadual e regional, né? Acho que agora se cria esse processo de se fazer regional, estadual e se crescer para chegar no brasileiro no fim do ano, né? Essa experiência do brasileiro no final do ano, ela não é uma coisa nova, né? Ela já foi feita no passado, e o resultado não foi muito bom, certo? Final de ano, normalmente, as famílias, né, principalmente dos menores, esse aí é um pleito mais dos maiores, dos sêniores e tal, certo? Mas a família dos menores está sempre preocupada já em dezembro, com férias, Natal. O foco é outro, o ponto de gastar dinheiro é outro, né? E tínhamos também, tínhamos não, né? Continuamos tendo as férias em julho, né? O brasileiro era feito em julho, porque era feito no mês de férias escolares, essa coisa toda. Que também é outra coisa, que também mudou um pouco a característica. As férias de julho hoje, normalmente são 15 dias só, né? As escolas já estão com férias mais ou menos com 15 dias. E que no princípio de dezembro tem também provas finais, essa coisa toda. Vai ser muito bom essa experiência, né?
É importante até citar uma outra coisa. No passado, a gente tinha, só o brasileiro não tínhamos Copa do Brasil, né? Que está sendo realizado nos últimos anos em outubro. A Copa do Brasil ela foi criada especificamente para que a gente... O que acontecia? Após o brasileiro em julho, o kartismo praticamente ia a zero, né? Ele ia a zero. Então, a Copa do Brasil ela foi criada exatamente na Semana da Criança, que junta o feriado de 12 de outubro, né? Que é Dia das Crianças, mas, se não me engano, é Dia de Nossa Senhora também, né? E dia 15, que é Dia dos Professores. E algumas cidades no país tinha a Semana do Saco Cheio, é um nome mais paulista e tal. Mas é aquela que junta os feriados ali e tal, e a gente criou a Copa do Brasil exatamente nesse nicho, para que se levasse isso até meados de outubro, entendeu? Esse nível superior. Mas eu acho que vai ser, assim, diante da situação, vai ser um grande laboratório, certo? Apesar de que a gente sabe que vai ter um campeonato mais enxuto um pouco, certo? Porque a situação financeira do país como um todo foi muito abalada, né? E das equipes também, né? Tem muita gente que não vai ter o dinheiro sobrando para poder fazer isso. Mas a gente sabe também que tem uma boa parcela que pratica automobilismo que não é uma gripezinha dessa que vai atrapalhar ele fazer o automobilismo. Né? Então, eu acho que vai ser um grande laboratório, certo? Agora, até para aprofundar um pouco mais nessa ideia de o brasileiro no final do ano. Ele, no início do ano, foi tentado, e aí sim foi uma grande decepção, sabe? Ele passando de dezembro, passa a gerar um grande problema em relação a promoções de pilotos, certo? Piloto que nesse ano, vamos falar, seria cadete ou júnior menor, e que o ano que vem tem que ser promovido, certo? E o maior problema que nós tivemos, quando a gente fez em fevereiro, quando você entra num ano que tem homologações, as homologações são feitas, por exemplo, esse ano, que nós teríamos homologação de chassi, que é o crítico para isso, homologação de chassi, certo? E ele passa a valer a partir de 1º de janeiro. Isso é uma regra internacional, a gente obedece o mesmo calendário da FIA, né? Então, é o seguinte, para se homologar um chassi, você tem que apresentar 75 unidades. Entre 25 montadas, 100% montadas, e 50 com as peças para serem montadas, certo? Até porque estocar isso montado é extremamente complicado. Aí, e você sabe que em competição, principalmente no kart, o chassi bom é o que ganha. Exatamente. Né? Não é aquele que é o melhor, o importado, o nacional, não. O bom mesmo é o que ganha. E aí o que aconteceu? Não tinha equipamento para praticamente ninguém. Só os que tinham dinheiro compravam um chassi A, um B, um C, um D, para testar, para saber qual que era melhor, mas ele já limpou o mercado que tinha de equipamento disponível, né? Aí, bom, os primeiros testes, o chassi B era o melhor. Em 2 dias, acabava o chassi B. Morreu.
Aí você tinha que se contentar com A, ou com C, ou com D, tal, e atrapalhar. Isso foi, assim, um problema enorme, sabe, de desigualdade na competição, certo? De você não ter disponível o mesmo produto para todo mundo, certo? Exato. Então é muito importante até em dezembro, não sou contra, certo? Apesar de achar que o melhor é julho mesmo, mas não sou contra fazer em dezembro, em hipótese nenhuma, certo? Se essa for a vontade mesmo, nós vamos fazer, certo? E talvez passar a Copa do Brasil para julho, né? Alguma coisa parecida. Mas eu acho que vai ser um grande laboratório, vai ser uma experiência fantástica, e já, principalmente no super cartódromo, né? Como é o Speed Park, né? Então, eu acho que vai ser um laboratório fantástico. Por falar nisso, o pessoal do Troféu Ayrton Senna entrou aqui, né? O perfil do Troféu Ayrton Senna já entrou aqui e foi disputado no começo desse ano, lá do Speed Park também. E eu tive a oportunidade, seu Pedro, eu acho que esse período vem bem a calhar para a gente, de repente, ficar pensando coisas que já vinham sendo discutidas um pouquinho, e talvez esse período agora acelera. Foi formada uma espécie de uma comissão de pais, preparadores, enfim, né? Para discutir o assunto custo para as provas, porque se chega numa etapa, por exemplo, se fala de tantos jogos de pneu e isso acaba encarecendo, enfim, de se achar alternativas para que se torne a disputa de um campeonato um pouco mais barato. Eu acho que a gente atinge esse novo patamar econômico a partir de agora, dentro desse entendimento do período que a gente está passando, para tentar ganhar no volume de pilotos e não que um piloto tenha que desembolsar tanto para disputar um campeonato? Olha, a Associação de Pilotos, ela faz parte da Associação Brasileira de Pilotos, né, a ABPA, né? E é muito bem-vindo toda manifestação que queira ajudar de alguma forma, entendeu? Nós fizemos várias reuniões com o pessoal da comissão, certo? Fizemos reuniões presenciais dentro da sede da CBA em fevereiro. Tivemos reuniões antes via esses aplicativos. E a gente evoluiu muito, certo? A gente evoluiu muito e procuramos fazer assim, o que foi possível fazer. Até o curso da inscrição desse ano, ela é menor do que foi o ano passado, certo? Então, a gente fez de tudo em termos de custo. Agora, o pneu que você citou especificamente, esse é um item muito mais complicado, certo? Que sobre isso daí, você participou conosco no Brasileiro, em Cascavel, o ano passado, que nós tivemos categorias que os pilotos resolveram não largar, porque nós não liberamos um jogo novo de pneu, entendeu? O Beto Carreiro na Copa Brasil foi assim também. Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, alguns querem que diminua a quantidade de pneus, entendeu? E outros querem que tenha mais ainda, sabe? Então, é uma equação difícil da gente... a gente tem colocado uma quantidade de pneu que seja suficiente para que façam essas baterias. Na Copa do Brasil, nós já saímos lá do Beto Carreiro, determinado a dar mais um jogo de pneu para graduados. Eram 2 categorias, entendeu? Que realmente o pneu chegava no limite, certo? Aí chegava a prova final, todo mundo de pneu ruim, entendeu? Então, a gente mudou, inclusive, o sistema de entrega de pneus, certo?
nós, a partir do brasileiro desse ano, já vamos entregar, as quantidades de pneus são diferentes para cada categoria, certo? Então, a gente entrega direto pneu de treino e pneu de corrida, tudo junto, vamos falar que seja 3 jogos de pneu, tá? O piloto escolhe o que ele quer fazer, certo? Se ele quer treinar pouco, aí ele já está bom na pista, ele vou guardar pneu, vou fazer uma tomada com pneu zero, mas a primeira bateria já vou fazer com pneu que eu treinei, entendeu? Então, o piloto vai administrar aquela quantidade de jogos de pneu que ele tem na mão. Ah, eu quero pneu zero para a final do lado esquerdo, que a pista gasta mais do lado esquerdo, tal. Então, ele vai ter oportunidade de trabalhar com a sua equipe qual a melhor forma, qual a melhor receita para ele ganhar, entendeu? Então, com isso daí, eu acho que nós vamos até melhorar o nível das nossas equipes. Vamos precisar trabalhar um pouco mais, né? E vai de encontro o que eles querem, que às vezes é largar com pneu zero na final, entendeu? Se você pega o critério que é usado no Mundial, o Mundial você tem pneu, X jogos de pneu para tomada de tempo, classificatórias e final, certo? Essa quantidade de pneus, ela é controlada. Agora, para o treino livre, cada sessão de treino livre, os pilotos saem de pneu zero. O consumo de pneu no Mundial é uma coisa, sim, assustadora. Porque aí todo mundo já está gastando aquele monte de dinheiro mesmo, então... Não é no pneu que vai economizar, né? Acaba que vira isso, né? Mas na hora que ele faz as contas lá no final, quanto é que ele gastou, tinha essa necessidade? Talvez não. Certo? Talvez não. Né? Eu tenho uma coisa para mim, sabe, que assim, é uma observação muito, muito fina. A gente vê super equipes no kart, né? Que é um local de aprendizagem, né? Não é um ponto final, né? O piloto está ali para aprender a andar de kart e, logicamente, estar apto a outras categorias maiores, né? Se você pega os filhos de grandes pilotos, nenhum deles tem grandes equipes, certo? Tem sim o melhor equipamento, certo? Ó, se o melhor pneu é aquele amarelo, eu quero o amarelo, certo? Se o melhor preparador de motor é o Zezinho, eu quero o Zezinho, certo? Mas não tem superestruturas, não testa isso, testa aquilo, então tá ali. Um grande exemplo, os Piquet. No passado, era só o Aguinaldo. Tinha aquele monstro daquele ônibus bonito e tal, mas era o Aguinaldo. Mais nada. Certo? Tinha o melhor equipamento? Certo. Né? E isso com outros filhos de grandes pilotos, você vê a mesma coisa, entendeu? Você pega um Cristiano da Mata. Ele começou a andar de kart com 14 anos. Ele começou na novato. 14 anos. Né? Ou seja, não está na quantidade, está na qualidade, né, seu Pedro? Eu acho que o Cristiano foi até além, entendeu? Ele poderia ter começado um pouco antes, mas é o que você vê, ele tinha o melhor equipamento, com toda certeza. Tudo que ele entrou, ele ganhou, foi ganhando, tal, chegou na Fórmula 1. Né? Então, agora, essa questão do pneu é uma questão complicada, né? Porque é um custo alto, né?
É como gasolina, né? Você põe ali, ela acaba. Exatamente. Rápido, né? Aliás, a gasolina também é uma outra questão que a gente até entende, né, que é uma fatia, digamos assim, de lucro para o organizador, para o promotor do evento, que tem muitas despesas, ele tira um pouquinho da sua despesa no preço do combustível. Mas tem alguns lugares que a gente vai, né, seu Pedro, que a galera dá uma esticada nesse preço aí, que complica também, né? O problema é o seguinte, combustível é outra coisa complicada. Além dele fazer parte da receita do evento, principalmente de um brasileiro, normalmente você compra esse combustível na bomba. Você tem custo de transporte, porque a maioria dos cartódromos não tem um tanque para receber um caminhão, e o caminhão chegar lá, descarregar lá e ficar lá. Você não sabe quantos litros você vai gastar. Você tem transporte, mão de obra, perda. Esse mexe com combustível daqui para lá, tem uma perda muito grande nisso, certo? E então a mão de obra cresce muito para você não ter sobra, para você só misturar o que você vai precisar, entendeu? Então, é um fator de complicador bastante grande, entendeu? Falar assim, não, a Petrobras me deu um caminhão de gasolina, tá? Maravilha, parabéns. Lindo, vai baratear para todo mundo. Onde é que eu vou pôr essa gasolina? Certo? Você pega lá, o Beto Carreiro, você teve nele recentemente. Capacidade do tanque lá, se não me engano, são 5 mil litros. A gente gasta num brasileiro de 14, de 12 a 15 por aí, tá? Dependendo do número de pilotos. De 12 a 15 mil litros. Não tem cartódromo nenhum no Brasil com a capacidade de 15 mil litros. Né? E é outra coisa. E se você fizer montar um tanque para receber isso, o seu dia a dia não gasta isso. E o brasileiro demora 3, 4, 5 anos para voltar para aquele lugar ali. Né? Então, são estruturas temporárias que a gente tem que usar para poder fazer um campeonato brasileiro. Não justifica você ter um cartódromo, a menos que você tenha uma expectativa de público tão grande assim. Que tenha 200, 300 boxes. Certo? Não justifica, porque o seu dia a dia não é isso. Né? Então, você vai construir uma super de uma estrutura e não vai utilizar. É por isso que na Europa você tem só o piso. São ruas e você tem o piso para o carrinho andar e você monta a sua barraca e tal. Os cartódromos que têm estrutura de box não são usados. Essa estrutura de box não é usada até porque normalmente é feito na beirada da pista, aquele negócio ali que não dá visibilidade, né? Exatamente. Então, muito apertado, né? essa administração dessas coisas é meio complicada, né? As pessoas às vezes não entendem, mas as coisas têm um motivo de ser, né? Mas, inclusive, a respeito do combustível que você falou, a Associação de Pilotos está trabalhando para ver se consegue o combustível, um patrocínio para bancar esse combustível. Com certeza vai diminuir o custo do piloto se a gente conseguir isso, certo? Eles estão trabalhando nesse sentido. Isso com certeza é muito legal. Só para dar uma repassada para o senhor, então. O calendário do kart, das principais provas, né? Não tem como a gente falar de estadual, porque qualquer coisa que a gente fale agora é puro chute, a não ser a prova aí de Minas na próxima semana, que o senhor já me disse que está confirmado. Mas as principais
seria o Sul-Americano em setembro, Belo Parque, se tudo correr bem, né? Sim. Depois, Copa Brasil? Não. Depois Brasileiro. Brasileiro. Antes do Brasileiro... Né? E em novembro a gente vai ter o Open do Brasileiro lá em Birigui também. Copa do Brasil está marcada para fevereiro, lá em Londrina mesmo, certo? O cartório de Londrina já fez bastante coisa lá que a gente pediu para fazer, já tem muita coisa pronta. As salas de comissário, essas coisas todas já fizeram o paddock lá, onde vão ser montadas as salas. O parque fechado, que pedimos também uma reestruturação dele, trocaram o telhado lá e já fizeram a reestruturação que a gente pediu, certo? E, basicamente, falta uma área para barracas atrás dos boxes, certo? Que tem aquela fileira de boxe de um lado e do outro, e do outro lado desses boxes vai ter uma outra área asfaltada lá para novos boxes lá, barracas, essa coisa que precisa lá. Então, Londrina também não me preocupa em hipótese nenhuma, tá caminhando bem, a turma lá é boa. Exatamente, Julinho está lá, né? O Júlio Conte, o Bruno também. Inclusive, teoricamente, era para estar pronto para agora, né, seu Pedro? Estaria você para Londrina agora, né? Se é em fevereiro, a coisa vai estar mais tranquila ainda. A data que eu marquei para estar lá para ver tudo era agora em junho. É verdade. Seu Pedro, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. Como é que o senhor está vendo aí essa questão do virtual, né? Do uso dos eletrônicos aí para os campeonatos? O senhor começou a acompanhar aí as provas teste lá do kart motor, né? Que o Erno está organizando lá, e vai acabar aquilo lá praticamente virando um campeonato brasileiro de kart no virtual, né? Como é que o senhor está vendo aí também essa mania, né? Que tomou conta agora, o automobilismo virtual já é uma coisa um pouquinho mais antiga, mas agora com esse kart aí também se organizando com as provas virtuais, com os campeonatos virtuais. Olha, 100% de novidade para mim, sabe? Nunca tinha assistido uma corrida dessa, mas eu vejo com bons olhos, entendeu? Porque a gente tem que estar atento a tudo isso que acontece, e isso daí não veio para ser uma mania e ir embora, não. Isso veio para ficar, certo? E eu me surpreendi muito. Segunda-feira passada, eu assisti uma da Stock, que era uma classificatória, me fugiu o nome aqui agora, certo? Que o pessoal da CBA... os comissários da CBA do carro que fazem... Era o pessoal da equipe Crown Racing, lá do Duda Pamplona, né? Que eles estão fazendo um jogo para escolheram já um piloto, acho que, se eu não estou enganado, é o Majestic, que foi o campeão, e o pessoal da CBA está atuando no Turismo Nacional também, que é um campeonato mais longo um pouquinho, que vai entrar na reta final agora. Mas eu assisti a da Crown, certo? De dentro da sala dos comissários, direção de prova, foi o meu primeiro contato. Olha, eu fiquei fascinado com a precisão, certo? Com a vontade dos pilotos, mesmo os que são virtuais e não que já atuam no real, né? De quererem a coisa certa, da coisa certinha. Não é aquela corrida do interior que você vai lá, que o nego está esperando, o filho do prefeito vai correr, você está lá, não, vai esperar 15 minutos, não, já quer tudo certo, direto. Eu gostei muito, né? Foi uma experiência muito rica para mim. Já no kart, já colocamos o diretor de prova nosso, o Ernesto, para
para fazer essa... Mas, mais que um treino, apesar de que ele já atua no turismo nacional, tá? Ele é diretor de prova do turismo nacional também, da Truck, né? Atua na Truck também. Então, e ele já tinha uma certa experiência. O kart tem as suas peculiaridades, né? Mas é basicamente a mesma coisa. E eu achei assim que foi uma experiência muito rica, sabe? Nós temos uma prova agora, sexta-feira, se não me engano, que já vamos ter um diretor de prova e 3 comissários da CBA. Toda a turma da CNK já se colocou à disposição para entrarmos nisso daí e vamos iniciar agora sexta-feira. A gente já vai entrar com julgamento de batidas, tem algumas coisas que são automáticas do programa, algumas penalizações que já são automáticas, como o corte de pista, pisou na linha branca lá, tal. Isso daí já, tanto no automóvel quanto no kart, já é assim, né? Que o programa é do carro, né? Então, eu acho que tudo maravilhoso para que a gente continue aprendendo aí cada dia mais, né? É importante que abre a cabeça dos comissários também, né? Desperta com certeza. Uma nova coisa, né? Não, e assim, nessa prova da Cal... O Erno está falando aqui que a abertura do campeonato virtual kart motor é essa sexta já, Erno? Tá certo isso? É essa sexta agora. Ô, louco, rapaz. Então, assim, essa do Crown, eu fiquei, assim, impressionado com a discussão dos comissários sobre acidentes que aconteceram, entendeu? E no virtual você tem uma coisa fantástica que a gente precisa implementar no real, entendeu? É uma câmera de cima, do helicóptero, do drone. Essa é fantástica, né? Essa é fantástica. E no virtual já tem. Né? Agora, os comissários vão ficar muito mal acostumados, hein, seu Pedro? O senhor vai arrumar a perna para se coçar. Eles vão ficar lá, põe a câmera aqui do lado, põe a câmera de cima. Lá no real é coisa diferente. Né? A gente já tem trabalhado muito nisso, entendeu? Hoje é quase impossível, no nível de provas que a CBA faz, você fazer uma prova sem ter auxílio de câmera. Né? É praticamente impossível. Isso hoje, isso diminuiu atritos, discussões muito grandes, né? Que a gente antigamente tinha. Esse antigamente é muito próximo. Tinha muitos recursos, entendeu? A quantidade de recursos, ela diminui muito a peleja ali na sala dos comissários, entendeu? Porque fica muito a opinião de um contra a opinião de outro, e com a imagem você consegue acabar a discussão rápida, entendeu? A imagem que nós temos é essa, entendeu? E para nós, nessa imagem, você bateu, você apanhou, é definitivo, sabe? Quer dizer, nada na vida é definitivo, mas... Exatamente. Acaba diminuindo o processo, sabe? Dá mais segurança aos comissários, né? E dá mais segurança aos pilotos também, né? Tem câmera, né? Então, fulano de tal me jogou para fora. Na hora que você vê, o cara nem encostou no outro, né? Mas não é que ele esteja mentindo, a percepção dele foi que aconteceu alguma coisa que ele foi para fora e deve ser o cara que está atrás de mim. Exatamente. Né? Então, eu acho que nesses eventos grandes, a presença da câmera ela é 100% imprescindível. Sem sombra de dúvida. Olha, só para passar aqui, o Erno está digitando aqui para a gente, que é na próxima quarta, viu, seu Pedro? Dia 24, a abertura do virtual lá do kart motor. É o lançamento do campeonato. Na próxima, não na quarta dessa semana, na outra quarta-feira, dia 24. O
Fernando Berrag está escrevendo aqui, os campeonatos pequenos, se manter o protocolo de máscara, álcool, gel e distanciamento entre as pessoas, há possibilidade de voltar, até mesmo porque não será aberto ao público. É mais ou menos o que vai acontecer aí em Minas Gerais semana que vem, né? Exatamente. A primeira coisa que tem que ter é a liberação do poder público, né? Na cidade dele, o prefeito concordar, né? Hoje a gente tem uma crise aí de quem é que manda, né? Que o governador manda, o presidente manda fazer uma coisa, o governador manda fazer outra, o prefeito faz uma terceira e o Ministério Público vai lá e faz outra. Exatamente. Então, a primeira coisa é o poder público liberar. Ele liberando, esse protocolo da CBA está inclusive no nosso site, acessível a todos, entendeu? São prescrições básicas para isso, lógico, cada lugar vai se adaptar, mas o uso de máscara, aferição de temperatura, distanciamento entre pessoas, no mínimo 2 metros ali, importantíssimo isso. Esse aí é vamos falar assim, o kit básico, né? Hoje não... Esse convívio nosso sem máscara só dentro de casa. E olha lá ainda, né, seu Pedro? Já está arriscado até dentro de casa ficar sem máscara. Se em casa não tiver ninguém doente, né, hoje? É verdade. Agora, eu acho que é importantíssimo a gente apelar para a consciência das pessoas que fazem parte dos eventos, né, gente? É fundamental que o mecânico, na hora que estiver mexendo lá no kart, esteja com a máscara, né? Que o coach do piloto, enfim, o preparador, está dentro do box, esteja com a máscara, nas áreas comuns ali, esteja com a máscara. É fundamental que a gente que faz parte dos eventos tenha essa consciência. E não é uma questão, a máscara está me atrapalhando, é uma questão de entendimento para com o próximo, né, e de cuidado com a própria saúde. E também cuidado com o próprio evento, para que, de repente, o pessoal da saúde não chegue lá e fale assim, lá está sem máscara, lá está sem máscara, lá está sem máscara, aquele lá está sem máscara, e aí acaba fechando o evento na metade, todo mundo tem que ir embora sem poder. Vai acontecer essas situações, você pode ter certeza, certo? Que tem sempre aquele pelinha que vai denunciar, estão fazendo corrida lá, mas está todo mundo sem máscara. Então, compete a nós fiscalizarmos isso. Lógico, nós não somos polícia, não temos poder de polícia, mas dentro das praças desportivas, se o cara insistir que está sem máscara, põe para fora. Né? É importante isso. Lá dentro, a gente pode impedir a pessoa de entrar sem máscara. Nós temos segurança. Ela não entra sem credencial, né? E não entra sem máscara. Isso é importante. É importante para que a gente preserve o que a gente está começando conscientemente. Exatamente. O Beethoven Júnior, seu Pedro, que é o nosso homem das imagens aí, né, lá da Copa Brasil, do troféu Ayrton Senna, da BT Produções, falou aqui, que no cartódromo tá fácil de pôr uma câmera aérea, já resolveu o problema do senhor aí, ó. Tá vendo? Vai ser importantíssimo. Vai ser importantíssimo a gente ter uma imagem aérea aí, um drone fixo nos fornecendo imagem da pista inteira. Exatamente. Tem algum protocolo, senhor Pedro? Estou vendo aqui a pergunta da rapaziada do Planet Kart Imagens. Em relação ao trabalho de imprensa, a gente sabe que no kart tem muito fotógrafo, muito pessoal que faz vídeo, né? Tem a questão do pódio, que todo mundo quer ficar ali pertinho. Existe algum protocolo nesse sentido, alguma orientação para essas provas, então logo elas comecem a acontecer? O que acontece é o seguinte, nós vamos passar a ter um pódio de máscara, né? É melhor do que não termos um pódio, certo? Vamos passar a ter um pódio de máscara e um distanciamento da imprensa maior, que para a imprensa não é muito problema, que tem boas lentes, né? Então, se estava ficando ali a 3, 4 metros do pódio, vai ficar a 7, 8, né? E menos credenciados para a imprensa para esse tipo de coisa. Pódios só vão poder ir X, Y, Z e H e vão provavelmente termos imagens da organização nos eventos que conseguir fazer isso, né?
disponibilizando a todos, né? Até que a gente consiga liberar isso, voltar à normalidade, né? Exatamente. E aí fica até complicado de ter uma sala de imprensa no evento, né? Eu estou vendo aqui com outras categorias, como a Copa Truck, por exemplo, tal, o pessoal já está pensando, inclusive, de não se ter nem sala de imprensa nos eventos para evitar essa aglomeração, né? São novos tempos. Então, vai ficar ruim para todo mundo para ficar bom para todo mundo. É isso aí. Olha aí, Cris, tá vendo só? Bom para todo mundo. O Cris tá colocando aqui que o problema são os pais com celular e tudo mais que querem ficar na frente da sua mãe. Isso a gente dá um jeito. Se eu tiver de locutor no pódio, você deixa para mim, Cris, que eu vou tirar todo mundo da frente dos fotógrafos. Fica tranquilo. Ô, seu Pedro, muito obrigado pela sua atenção aí, por esse bate-papo, né? Vamos juntos torcendo para que cada vez mais a gente possa ir retornando aos pouquinhos, que cada um possa fazer aquilo que gosta, né? Poder estar trabalhando, poder estar junto. Eu acho que é o mais importante nesse momento e, claro, com todos, respeitando as regras aí, que eu acho que é o principal. Obrigado pelo papo, viu, seu Pedro? Obrigado a você, é sempre muito bom falar com você, com a comunidade do kart aí, sempre bom falar de kart, né? Certo. É isso aí, estamos às ordens aqui, tá? Um abraço a todos. Seu Pedro. Valeu, obrigado. Olha aí, gente, essa entrevista aqui daqui a pouquinho vai estar postada no IGTV e também no meu canal do YouTube, para quem quiser seguir lá, acompanha lá, Osiris Júnior Locutor, é o canal do YouTube, tem algumas narrações, algumas entrevistas, está tudo lá para vocês acompanharem. Um abraço, obrigado para vocês que estiveram juntos. Amanhã às 10 da manhã tem mais uma live para vocês acompanharem com a gente. Tchau, tchau. Tchau.